Salve, salve, Jefferson aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esta super aula do nosso projeto Gestor Learning Mão na Massa Python. E olha, na aula de hoje, vamos trazer um assunto que é fundamental para qualquer projeto aí de Python com Machine Learning. Então, é um assunto que vai estar em vários frameworks, várias bibliotecas. Então, fique ligado que hoje nós vamos falar sobre estruturas compostas. Vamos falar mais especificamente sobre listas, dicionários e tuplas, que são estruturas de dados, né, das mais importantes aí dentro de um processo de desenvolvimento com Python e principalmente Python aplicado ali na área do Machine Learning. Então já sabe, primeiro assiste toda a aula, vai só assistindo ali, vendo, entendendo todo o fluxo, todos os conceitos, e aí sim, depois de terminar de assistir pela primeira vez, volta e assiste tudo novamente, fazendo junto comigo, beleza? Ah, e não se esquece, tá? Já deixa aí o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para que você seja notificado toda vez que nós subirmos vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então vamos lá para a nossa aula, deixa eu compartilhar minha tela aqui com você, compartilhando aqui, tá aqui a nossa aula já, aqui na tela do Jupyter Lab, para a gente começar a trabalhar esse conceito de estruturas de dados compostos, ou estruturas compostas em Python. Então, na aula de hoje, eu preparei a seguinte agenda. Primeiro, vamos entender o que são listas. Entendendo bem listas, todo o fundamento de lista, entender ali como a gente varre uma lista, né? Como a gente faz a gente percorre uma lista, entender um pouco das operações de lista e fatiamento de lista. Quando a gente entender todos esses conceitos, pode ser totalmente replicados para dicionários e também para tuplas. Então, a gente vai entender bem essas três estruturas, entender bem a diferença entre elas, quais são as características que uma tem, que a outra não tem, e quando eu devo usar uma e quando eu devo usar a outra. Tá? Então, basicamente, o objetivo da aula é esse. Bom, olha só. Então, primeiro, entender o que são listas. Tá? Lista é uma sequência de valores que pode ser de qualquer tipo. Aqui eu queria colocar para você o seguinte aspecto. Quando nós devemos usar lista? Né? E aí sim, quando você entender quando usar lista, é que você vai entender o conceito de lista. Imagine só o seguinte cenário. Vamos supor que a gente está desenvolvendo aqui um programa em que eu tenho que armazenar as notas de alunos de uma determinada turma. Ok? Bom, aí você pensa, então, se essa turma tem no início ali 5 alunos, por exemplo, 5 alunos, seria fácil. Eu crio 5 variáveis, 5 variáveis do tipo float, que vai armazenar uma nota de 0 a 10. Ok, está resolvido. Então, cada nota dessa vai representar aí um aluno. Mas o problema e se eu tiver 30, 50, 100 alunos na turma, eu vou criar 30, 50, 100 variáveis? Não faz muito sentido, né? Então, no caso do Python, ele criou uma estrutura que facilita o armazenamento desses elementos, né? Em vez de eu criar 100 variáveis, eu crio uma única variável e essa variável vai conter ali a lista de todas as notas dos alunos. Então, aí vem o conceito de lista. Na verdade, quando a gente estuda mais a fundo, né, você que já vem da área da programação já sabe que, por exemplo, uma lista é, na verdade, um vetor. É um array de elementos ali, né? Ou seja, a lista é uma forma de representar vetores em Python. Claro que a lista aqui em Python, a gente vai entender até um pouco mais, a lista aqui em Python ela é implementada de uma forma dinâmica, ou seja, à medida que a gente vai inserindo novos elementos nessa lista, ela vai também crescendo dinamicamente. Também, assim como ela pode aumentar, ela pode diminuir, ok? Então, olha só, outro conceito importante, então já entendeu o que é a lista, né? Então, a lista é uma sequência de valores, né? Um conjunto de itens ou de elementos ali armazenados, que vai representar alguma, por exemplo, lista de supermercado, lista de números, a lista das notas dos alunos que eu citei como exemplo agora há pouco. Veja, então, que uma lista ela pode começar do zero, com 0 elementos, e ir crescendo de acordo com a necessidade. É o que eu falei agora há pouco, ela é uma estrutura dinâmica, ela cresce dinamicamente de acordo com a execução do programa. Então, o que o interpretador do Python faz? Ele vai se encarregar de gerenciar o espaço de memória ocupado pela lista. Quem já veio lá, né, de outras linguagens de programação, lembra lá de vetores, de arrays, e sabe que lá, por exemplo, o vetor é uma estrutura de dados que a gente chama homogênea, né, e ela é estática, porque você vai ter que definir o tamanho do vetor. Aqui é diferente. A lista, na verdade, ela é implementada aqui em Python de uma forma dinâmica, né? Ou seja, ela pode crescer e diminuir dinamicamente ali,
e o interpretador Python ele vai fazer esse controle. Uma lista que não contém itens é chamada de lista vazia. Para criar uma lista, basta utilizar o colchete ali e eu crio uma lista. Agora, uma frase muito importante aqui que você deve entender, que é o seguinte, é que as listas elas são mutáveis, ou seja, podemos alterar os valores armazenados na lista de forma direta. Então, eu tenho acesso direto ali ao elemento, então eu posso modificar. E isso aqui é a característica principal das listas, quando eu comparo ela, por exemplo, com as tuplas, que a gente vai estudar ainda na aula de hoje, mais para frente. Quando a gente estudar as tuplas, a gente vai ver que, por exemplo, as tuplas, elas são... É um tipo de lista, é um tipo de sequência, porém, você não pode alterar o elemento, ou seja, as tuplas são listas não mutáveis, ok? A gente vai entender já já, mais para frente, tuplas. Nesse momento, a gente pode dizer que as listas são mutáveis, ou seja, a gente pode alterar o conteúdo da lista. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, criar uma lista vazia, então vou fazer lista vazia. Para criar uma lista vazia, basta eu fazer aqui, colocar o igual e o colchete aqui, fechar o colchete aqui, que ele vai gerar uma lista vazia. Então, se eu imprimir essa lista aqui, obviamente essa lista vai estar vazia. Então, aqui é a forma que eu tenho para criar uma lista. E aí eu posso ir adicionando elementos nessa lista. Para adicionar elementos, eu uso, por exemplo, lista vazia, né? Aqui, vou colocar append, e eu posso colocar elementos nessa lista. E agora, quando eu der um print, quando eu der um print aqui, ele vai mostrar, então, o único elemento nessa lista. E eu posso também criar, por exemplo, a lista já colocando os valores, passando os valores, né, no próprio, entre colchetes ali. Então, por exemplo, se eu criar uma lista de números, né? Então, eu posso fazer aqui, por exemplo, números inteiros, posso colocar 2, 4, 6, 8. Por exemplo, aqui. Quando eu der um print, ele já vai imprimir essa lista de números aí para a gente. Eu escrevi números. Aqui é números. Então tá aqui, ó. Executei corretamente agora, né? Na hora de digitar, eu errei aqui. Tá? Então, eu posso criar várias listas, né? Listas de itens. E um detalhe importante é que as listas, elas recebem valores de diferentes tipos. Então, eu posso ter uma lista com diferentes valores aqui. Por exemplo, eu posso ter uma lista aqui, chamada de LST, né? E nessa lista eu posso armazenar, por exemplo, uma string, melancia. Eu posso armazenar um valor inteiro, 8. Eu posso armazenar um valor em ponto flutuante, 5.5. Eu posso armazenar outra string, sei lá, banana. Tá? Então, veja que dentro de uma lista, eu posso armazenar valores de diferentes tipos. Então, por exemplo, quando eu der um print aqui, ele vai imprimir esses valores. E cada valor desse vai ter um tipo diferente aí para a gente. Outro detalhe interessante sobre listas é que a gente pode, como eu falei para você, acessar o valor e alterar o valor dessa lista. Lembrando o seguinte, as listas, tá? Quando eu quero acessar os elementos de uma lista, eu tenho que acessar esse elemento pelo índice desse elemento dentro da lista. Então, por exemplo, os índices aqui na lista começam na posição 0, tá? Então aqui, ó, 2. Então o 2 está na posição 0, o 4 está na posição 1, o 6 está na posição 2 e o 8 está na posição 3. Então eu tenho índices para representar, para acessar o elemento de uma lista. Então se eu quero, por exemplo, agora pegar aqui essa lista que é LST, eu quero pegar o terceiro elemento. Então o terceiro elemento é 1, 2, 3. Então começando do 0 seria 0, 1, 2. Então se eu quero imprimir, por exemplo, o elemento que está na posição 0, então eu vou dar um print, tá? Aí eu vou fazer aqui o print, LST, e colocar aqui o 0, que eu vou pegar então o primeiro elemento nessa lista. Eu vou dar um enter aqui, ele vai retornar melancia, que é o primeiro elemento. Eu poderia também acessar o terceiro elemento, que seria o 2. Na verdade, o 2 aqui, né, que é 0, 1, 2. Então, o 2, na verdade, é o terceiro elemento dessa lista aqui para a gente. Então, que é o 5.5. Veja que para acessar os elementos de uma lista, basta eu colocar o índice do elemento aqui dentro, tá certo? Agora, eu posso também, como eu falei para vocês no início da aula, modificar os valores dentro da lista. Ou seja, a lista é uma estrutura que a gente chama mutável. Posso alterar o valor. Então, por exemplo, eu posso pegar na posição 2, que é o 5.5, eu vou modificar esse valor, por exemplo, vou pegar 5.5 e vou somar mais 2. Tá? Ou seja, ele vai alterar para 7.5, certo? Tanto que se eu pegar de novo aqui e imprimir,
Vou pegar aqui agora, imprimir. Veja que antes ele tinha 5.5 e agora ele vai passar a ter 7.5. Então eu executei aqui, tá aí, ó. Então ele passa a alterar. Então se eu der um print novamente nessa lista, já não tenho mais o valor do 5.5. Já vai aparecer para a gente aqui o 7.5 aqui na nossa lista. Tá vendo aqui? Outro conceito importante para a gente entender aqui é o conceito de como é que eu vou percorrer uma lista, né? Como é que eu faço uma varredura em uma lista. Então, a maneira mais comum de percorrer os elementos de uma lista é através de um laço de interação do tipo for, né? O laço para. Nós estudamos isso na aula passada. Se você não assistiu a aula passada, está aqui no nosso link, eu vou deixar aqui no card para você assistir a aula, né? Você acha que é a aula 6, né, no nosso curso aí, né, de Gestor Learning Mão na Massa Python. Tá? Seria a aula 6 aí, laços de repetição. Então lá explicamos direitinho lá como é que funciona o laço for. Eu até comentei lá na aula, olha, quando a gente falar lá de listas, nós vamos aqui falar de novo sobre o laço de interação for. Então, a primeira maneira de varrer uma lista é utilizando apenas os itens dessa lista. Quando eu quero só imprimir os listas dessa lista aí diretamente. Então, por exemplo, aqui, eu posso fazer isso da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenho aqui uma lista de frutas, tá? Tem as listas de frutas que eu vou comprar lá no supermercado. Então, fazendo aqui, ó, melão, pronto, melão que é menor. Vou pegar aqui banana, né? O que mais? Abacaxi. O que mais? Abacate. Ok? Está aqui a nossa lista de frutos. Então, eu quero simplesmente ler apenas os itens dessa lista. Então, eu posso usar esse laço aqui, o for, né? É o laço de interação. Fruta, in, frutas. Então, o que esse in faz aqui, esse operador in? Ele vai pegar, vai acessar, no caso, a lista frutas, e vai pegar os valores dessa lista, cada item, né? O valor ou elemento da lista, e atribuir essa fruta aqui, né? Essa variável fruta aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só apenas imprimir. Print. E eu posso colocar aqui, por exemplo, comprar. E aí eu passo aqui o nome da fruta, né? No caso. Tá? Então, só para colocar aqui uma string, comprar. E aqui eu vou passar o nome da fruta. Ou seja, essa variável fruta, ela vai receber os elementos ou os itens, a cada iteração, os itens que estão armazenados nessa lista chamada frutas. Então, quando eu dou aqui para executar, então ele vai exatamente mostrar. Ele vai pegar o primeiro elemento, melão, vai colocar aqui. Depois ele vai pegar o segundo elemento, banana. Depois o terceiro elemento. Depois o quarto elemento, o quarto item da nossa lista e vai imprimir. Então, essa é a maneira, quando que eu varro a minha lista, né, faço a varredura dessa lista, pegando apenas os itens, ou acessando os itens diretamente. Agora, existem alguns cenários que precisamos fazer o quê? Algumas alterações em algum item dessa lista, né? Então, eu tenho que pegar o quê? Eu tenho que considerar o índice dessa lista. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso pegar, por exemplo, vou criar agora um índice, que eu vou chamar esse índice de i, dentro do arranjo, né, do tamanho das frutas. Então, eu vou usar aqui, ó, o que esse cara vai fazer aqui para a gente. Então, nesse caso aqui, esse comando, o que ele faz? Ele vai pegar um índice que vai estar dentro desse range, ou nesse intervalo, do tamanho das frutas. O que é esse length aqui? Esse length, né, o len, né, geralmente fala length porque vem lá de tamanho. Então, esse comando aqui, len, ele retorna a quantidade de elementos dentro da lista frutas. Então, por exemplo, aqui, essa lista frutas tem quantos elementos? Tem 4 elementos, então ele vai retornar 4. Tá? Então, ele vai fazer de 0 até 4, não incluindo 4. Eu poderia fazer isso aqui mais explicitamente. Eu poderia colocar um 0 aqui e colocar também aqui dessa maneira. Ou seja, eu estou afirmando que deve-se começar em 0, ou seja, o i começa em 0 e vai até 4, não incluindo 4. Então, ele vai até de 0 até 3, que é exatamente os elementos desse vetor. Ok? E aí, ele vai varrer e eu vou fazer uma operação. Sei lá, vou pegar aqui agora, vou colocar todas as frutas em letra maiúscula. Então, vou fazer frutas e recebe frutas. E, como todas são string, então eu posso usar aqui um comando chamado upper. Tá? Então, Jefferson, não lembro como é que faz, eu esqueci como é que faz esse comando. Ó.
você dá um ponto aqui e aperta aqui em Tab, que ele vai te mostrar, né? Aqui, ó, Upper, que é para colocar todas as strings, né? Ou seja, cada string aqui que ele varrer, ele vai colocar em maiúscula, né? Ele vai capitalizar, colocar maiúscula em todas no caso, as frutas. Pronto, só executar agora aqui e no final, ó, eu posso dar um print aqui, ele vai mostrar as frutas para a gente já em forma maiúscula. Então está aqui executando, está tudo maiúsculo aqui, ou seja, quando eu quero alterar, né, algum elemento dentro da minha lista, então eu preciso acessar esse elemento, então eu uso essa estrutura aqui, né, de laço para alterar algum item, ou seja, eu tenho que alterar esse item a partir do seu índice. Então, repetindo aqui, ó, nesse laço aqui for, eu tenho uma variável i, que é o índice, que ele vai sendo modificado a cada iteração. Ele começa, então, em 0 e vai até o tamanho da lista aqui. No caso, o tamanho da lista é 4. Então, ele vai de 0 até 4, mas não incluindo 4. Então, ele vai 0, 1, 2, 3. Ele vai varrendo isso daí. 0, depois 1, depois 2, depois 3. E aí, o que ele vai fazer? Cada vez que ele passa, então, ele começa com 0. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o 0. Quem é que está na posição 0? Melão. O que ele faz, então? Ele vai colocar o melão em maiúsculo e depois aí ele vai iterar para a próxima iteração. Ele vai aumentar o valor do i, ele vai incrementar o valor de i para 1. Aí ele vai pegar esse valor de i, que agora é 1, vai então colocar, no caso, banana em maiúsculo e vai fazendo todo esse processo até o último elemento do vetor da minha lista, que no caso é o abacate. Nós também podemos usar uma outra estrutura um pouco mais sofisticada aí, utilizando o comando enumerate. E nesse comando enumerate, ele vai retornar o índice e o valor da lista. Então, eu faço lá um for, e aqui eu já trago pos, que seria o posicionamento, né, vamos dizer ali, e ele traz para mim também o elemento, né, in enumerate, e aqui, ó, uso o enumerate para trazer ali o elemento, né. Então, enumerate, ele é uma função que vai pegar a lista, no caso frutas, e vai retornar dois valores. Ele vai retornar o valor do índice e o valor, né, o item armazenado dentro dessa lista. Então ele retorna aqui nessa pós aqui, ele retorna a posição, ou seja, o índice, e nesse L aqui que eu coloquei, ele retorna exatamente o valor, né, que ele está procurando. Então eu posso fazer aqui, ó, um print, né? Aí eu posso colocar aqui, fazer assim, posição, para mostrar aqui posição. E aqui ele vai colocar e valor, né? Posição e valor. Colocar aqui um format para imprimir então esse cara. Ou seja, ele vai colocar no format aqui exatamente passando como parâmetro pós e o L. Okay? Então, isso aqui é uma formatação de saída, né? Eu estou pegando, ó, essa string aqui nessas posições que estão as chaves. Eu estou exatamente colocando o valor de pós e o valor do L aqui, que são respectivamente pós seria a posição, opa, aqui tem um O, seria a posição, ou seja, o índice daquele elemento dentro da lista, e o valor é exatamente o item que eu estou retornando aqui a partir desse comando enumerate. Então, quando eu executar esse cara aqui, ó, eu vou ter, ó, posição 0, vou ter o valor melão. Na posição 1, vou ter o valor banana. Na posição 2, eu vou ter o valor abacaxi. Então, veja que o enumerate, ele retorna tanto o índice quanto o item que está armazenado dentro da minha estrutura de listas. Ok? Aqui eu coloquei também, para a gente analisar, algumas operações básicas com listas. Então eu coloquei aqui o operador de concatenação de listas. Então o que ele faz aqui? Ele pega, tem duas listas A e B, o que ele faz? Ele vai pegar o C e o final da lista de A, ele vai colocar a lista de B. Então, a concatenação, o operador soma aí, na verdade, é um operador que te chama de concatenação. Ele vai juntar duas listas. Então, ele pega o final da primeira lista e junta com o início da segunda lista e vai fazendo isso de forma encadeada. Então, se eu executar aqui, ó, tá aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o final da lista A vai ser ligado ao final, concatenado, melhor dizendo, com o início da lista B, e essa lista vai estar aqui em C. Então, essa é a operação de concatenação. Eu posso também fazer o seguinte, eu posso também aplicar o operador de multiplicação. Quando eu faço o operador de multiplicação, vou colocar aqui, por exemplo, aqui uma lista de um elemento, né, com um elemento só, com o valor 1. Se eu fizer aqui vezes 4, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou repetindo, eu estou fazendo uma operação de repetição, ou seja, eu vou repetir a lista
um dado número de vezes. No caso aqui, eu vou repetir essa lista de uns 4 vezes. Então, quando eu executar esse cara, eu vou criar uma lista de 4 uns. Né? Eu posso também fazer isso com uma lista aqui, por exemplo, uma lista um pouco maior, né, com mais de um elemento, 1, 2, 3, e fazer aqui vezes 3, por exemplo, ele vai repetir essa lista 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uma outra coisa também, só acrescentar aqui uma informação importante, de outra operação interessante, que na verdade nós já usamos aqui, né, quando a gente estava usando o laço for, que é o operador in. Tá? O que é o operador in? O operador in ele verifica se um determinado elemento está dentro da lista. Ele faz uma busca ali, quer dizer, ele verifica se aquele elemento está ali. Se aquele elemento estiver dentro da lista, ele vai retornar verdadeiro. Caso contrário, ele vai retornar falso. Se eu pegar, só aqui pegar frutas, por exemplo, se eu fizer aqui, vamos supor, vamos fazer o seguinte, vou pegar aqui melão, né? Vou pegar melão em frutas. Então, quando eu faço isso daqui, se eu executar, ele vai retornar falso. Porque eu não tenho mais melão, e no caso melão, porque se eu pegar aqui e der um print em frutas, vocês vão observar que realmente, né, aqui em frutas eu não tenho mais melão minúsculo, eu tenho melão maiúsculo, e ele sem sentido, né? Então, se eu pegar melão e fizer um upper aqui, agora sim ele vai encontrar, quer ver? Fizer um upper aqui, ó, quer dizer, coloquei maiúsculo, então quando ele fizer, ele vai encontrar aqui e vai retornar, aliás, faltou colocar aqui para imprimir, né? Tira essa parte aqui, só para mostrar. Ele vai imprimir agora verdadeiro, por quê? Porque tem melão em maiúsculo, né? Que eu joguei maiúsculo aqui, ó, upper, nesse conjunto aqui, nessa lista chamada fruta. Olha só. Outra operação fundamental com listas é o fatiamento de listas. Ou seja, quando eu quero selecionar, fazer um slice ali, né? Eu quero pegar uma parte daquela lista. Eu não quero pegar toda a lista, quero fazer um fatiamento. Eu quero trabalhar com uma parte dela. Então, essa é uma operação bastante realizada ali, né? Quando eu quero pegar apenas alguns elementos dessa lista, não todos. Então, existe aqui uma forma geral, né, para a gente fatiar essa lista, que é usando o nome da lista e colocar a fatia desejada entre colchetes. Então, nesse colchete, eu vou colocar 3 parâmetros, o I, o F e o P. O primeiro parâmetro, alguns não são obrigatórios, a gente vai entender já já. O primeiro parâmetro é o parâmetro de início, chamei de I, que é o início, é o índice inicial em que o elemento será incluído na fatia resultante, exceto seu valor. O fim indica o fim da fatia, ou seja, o valor nesta posição da lista não entra na fatia resultante. Então veja que se eu coloco, por exemplo, quero pegar de 0 até 3, ou de 0 até 4, né? 0 até 4. Então, eu vou pegar todos os elementos de 0 até 4, não incluindo o 4. Vou pegar o 0, vou pegar o 1, vou pegar o 2. Tá? Então, é assim que funciona. E eu posso determinar também, no terceiro parâmetro, qual é o passo de incremento. Ou seja, eu quero pegar de 1 em 1, eu quero pegar de 2 em 2, eu quero pegar de 3 em 3, sempre partindo do índice inicial. E ele também pode ser negativo. Ou seja, eu quero pegar em passo de -1, quer dizer, eu vou regredindo ali, né? Ou seja, ele conta do final para o início da lista. Então, o valor por omissão é 1, ou seja, esse terceiro parâmetro, se eu não passar o valor, o compilador vai assumir que esse valor ele é 1, tá certo? Em passos de 1. Então, vamos ver aqui algumas brincadeiras aqui agora com isso daí, tá? Então, vou pegar aqui, por exemplo, um vetor, que eu vou chamar de um vetorzinho aqui, vou pegar as letras do alfabeto aqui, A, algumas letras do alfabeto B, C, D, E e F, ok? Pronto. Peguei aqui essas letras do alfabeto, tá aqui. Se eu fizer, por exemplo, se eu quero pegar os elementos da posição 1, que estão na posição 1 até a posição 3, quer dizer, não incluindo 3, olha o que vai acontecer aqui, ó. Se eu fizer isso aqui de 1, então primeiro eu vou passar o 1 até o 3. Veja que aqui, ó, eu omiti o terceiro parâmetro. Então, como eu omiti o terceiro parâmetro, ele vai assumir que esse parâmetro, que esse valor da terceira posição é 1. Então, ele vai fazer isso em passos de 1. Então, ele vai pegar o 1 e o 2. Vou colocar aqui até o 4. Ou seja, ele vai pegar o 1, o 2, o 3. Quem são os elementos que estão na posição 1, 2 e 3 do vetor T?
ou da lista T? São os elementos B, C e D. Veja que ele não vai incluir o E. Lembrando, novamente, que a contagem de listas ela começa no índice 0. Então, 0, 1, 2, 3, tá? Nunca esqueça disso. Então, quando eu executar aqui, ó, nessa fatiamento, ele vai pegar exatamente de B até D, em passos de 1. Então, ele pegou o primeiro elemento, que é 1, depois ele somou 1 unidade. Pega o segundo elemento, 2, depois 3, que seria o D. Eu posso fazer isso também, ó. Eu posso omitir o primeiro parâmetro. Quando eu não passo o primeiro parâmetro, por exemplo aqui, quando eu não passo o primeiro parâmetro, o que ele está assumindo? Que começa na posição inicial 0. Então ele vai pegar o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4, né? 4 não, até o 3, ele não vai incluir o 4. Então quando eu fizer aqui, ó, executei, ele vai pegar o A, que está na posição 0, o B, que está na posição 1, o C, que está na posição 2, e o D, que está na posição 3. Ele não pega o 4. Então, aqui eu omiti. Tá? Posso fazer também o contrário. Eu posso, por exemplo, omitir a última posição. Né? Então, eu posso dizer, olha, pega da posição 2 até o final, por exemplo, aqui. Ó. Quem é que está na posição 2 aqui? 0, 1, 2. É o C. Então, ele vai pegar do C até o F. Então, quando eu executar aqui, ó, ele vai pegar do C até o F. Agora, eu posso também modificar isso. Por exemplo, em vez de pegar do último até do primeiro até o último em passos do 1, eu posso pegar em passos de 2. Então, quando eu passo esse terceiro parâmetro aqui, estou dizendo para o interpretador do Python fazer o seguinte, olha, pega agora do primeiro aqui, no caso, a primeira posição, que é 2, e a cada 2 vai imprimindo o valor. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, quando eu executar, o que ele vai imprimir? Tem exatamente o C e o E, porque ele foi pulando de 2 em 2. Né? Se eu deixar aqui, por exemplo, só o 0, começar do 0 aqui, fazer só assim, por exemplo. Tá? Ou seja, não passo nem o primeiro e nem o segundo parâmetro, mas eu digo que eu quero de 2 em 2, ele vai pegar da primeira posição, que é 0, e vai somando 2. Então, ele vai pegar o cara que está na posição 0, o cara que está na posição 2, o cara que está na posição 4 e o cara que está na posição 6. Né? Tem 6 aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não, então ele não vai pegar o 6 porque não tem o 6. Então ele vai pegar o A, depois ele vai pegar o B, o C, depois ele vai pegar o E. Volta aqui, o A, o C e o E. Também posso fazer, ok, uma situação seguinte, eu posso também vir de trás para frente. Ok? Eu posso fazer isso também de trás para frente. Ou seja, eu posso pegar, por exemplo, e agora imprimir o T vindo de trás para frente de 1 em 1. Quer dizer, ele vai imprimir agora a lista de trás para frente aqui. Porque agora, só subir um pouquinho aqui a tela, porque agora ele vai pegar o último elemento, do último elemento até o primeiro elemento. Diminuindo de 1 em 1. No caso, ele passando de 1 em 1. Então, por isso que eu usei negativo aqui. Então, quando eu faço isso, ele vai imprimir o F, o E, o D, o C, o B. Ó. Então, ele vem de trás para frente. Posso também, olha, de alguma maneira, alterar. Lembra que a gente pode alterar os valores de uma lista, ou seja, uma lista ela é mutável. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma mudança desse tipo aqui, ó. De 1 a 3, eu quero que você substitua por, no caso aqui, x, y. Tá? Pronto. O que ele está dizendo? Olha, na posição de 1 a 3, quem é a posição de 1 a 3? Então, é de 1 a 2, na verdade. É de 1 a 3, que não inclui o 3. Nunca esqueça. Esse segundo parâmetro aqui, isso é muito importante, viu? Muitos alunos confundem isso, por isso que eu estou frisando muito bem aqui para você. Esse terceiro parâmetro, segundo parâmetro, ele não é incluso. Então, é o 3 menos o 3. Tá? Então, é de 1 até 3 menos o 3, ou seja, de 1 até 2. Então, o que ele vai alterar? Ele vai alterar os elementos que estão na posição 1 e os elementos que estão na posição 2. Quem são os elementos que estão na posição 1 e 2? Então, ele vai alterar o B e o C. Está na posição 1 e 2 aqui. O que ele vai fazer? Ele vai substituir por X e Y. Então, quando eu der um print agora aqui no T, se eu fizer um print aqui, então ele vai mostrar, ó, exatamente o B e o C foram substituídos por, respectivamente, X e Y. Tá? Então, é muito interessante quando a gente trabalha. Essa é uma operação de fatiamento, é muito interessante em diversas aplicações de Python para Machine Learning, Python para análise de dados. Então, é muito interessante você dominar bem esses fundamentos aqui. Muito bem, agora, vamos falar sobre o que são dicionários, que é uma estrutura
muito interessante aí, que é, na verdade, uma lista, é como se fosse uma lista, só que muito mais geral. Porque em uma lista, nós usamos o inteiro, né? Vocês viram anteriormente, que para acessar uma posição de uma lista, para acessar um elemento de uma lista, eu tenho que ter o índice daquele elemento dentro da lista. Aqui no dicionário, esse índice ele pode ser quase que de qualquer tipo, ou seja, eu tenho, na verdade, no dicionário, nada mais do que ele faz o quê? Um mapeamento entre um conjunto de índices, que a gente vai chamar de chaves, e um conjunto de valores, e cada chave localiza um determinado valor. Como é que ele funciona? Primeiro, para criar um dicionário, eu posso criar um dicionário vazio. Então, fruta dict, fruta dicionário aqui, eu posso chamar o comando dict, tá? A palavra-chave dict. Essa palavra-chave, só lembrando lá nas nossas aulas iniciais, essa é uma palavra-chave, ou seja, uma palavra reservada do interpretador Python. Então, essa palavra você não pode usar para criar nome de variável, nome de funções, nada disso. Então, é uma palavra reservada. Ela não pode ser identificador de nenhuma outra variável, ok? Então, o que ele faz esse comando dict, né? Ele vai criar um dicionário, e esse dicionário vai ser um dicionário vazio. Então, fruta, quando eu der um print aqui, ó, print, fruta, dict. Então, esse dicionário vai estar vazio. Veja que agora, ele já deu uma pista para a gente que, para representar dicionários, a gente usa agora chaves. Lá em listas, a gente usava colchete. Lembra? Agora aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui em lista a gente usa colchete. Aqui em dicionário a gente vai usar chaves. Tá? E como é que eu crio então um dicionário? Por exemplo, eu quero criar um dicionário que eu tenho ali o nome da fruta, ou seja, o nome da fruta vai ser a chave e o valor da fruta vai ser o valor que eu quero armazenar. Então, cada fruta vai ser representada por um nome e o seu respectivo valor. Então, como é que eu posso fazer isso daí? Eu posso pegar, por exemplo, e fazer da seguinte maneira. Ó, fruta, vou chamar de dicionário aqui. Opa, vou criar aqui uma fruta que eu vou chamar de banana. Então, tá aqui, ó, banana. Eu vou colocar aqui a banana. Essa é a chave da fruta, né? E vou colocar aqui o valor dela aqui. Eu posso fazer assim, e aí então agora eu vou ter o primeiro elemento nessa estrutura, né? Dicionário. Então, quando eu imprimir aqui fruta dict, então eu vou ter lá que a chave, ó, é banana. Então, eu coloquei banana aqui. E que o valor dela é 3,5. Posso pegar, por exemplo, fruta dict e acrescentando exatamente essa estrutura que está aqui, ó. Eu posso aplicar aqui, tá? Direto. Então, eu coloco aqui entre chaves. Então, eu coloco aqui, por exemplo, banana. Recebe 3,5, quer dizer, que seria o valor da banana, 3,50. Aí, o abacate. Vou colocar aqui, sei lá, 4,50. Aí, eu vou ter aqui a laranja. Opa, aqui é vírgula, tá? Aí, eu vou ter, sempre separado por vírgula, a laranja. Então, a chave é a laranja aqui. Laranja é 12,50, mais barato. E vou ter o abacaxi. Abacaxi aqui, pronto, mais caro de todos, 5,20. Então aqui eu tenho uma lista de frutas, ok? Só que agora, nessa lista de frutas, eu tenho associado a elas o valor. Então a fruta, o nome da fruta é a chave e o valor é exatamente o item, né, que eu quero acessar. Quando eu faço aqui, ó, vou dar um enter aqui, vou dar um print nessa aqui, ó, fruta dict. Ó, então ele retorna para mim exatamente esse mapeamento, né, da chave pelo seu respectivo valor. Então, se eu quiser, por exemplo, imprimir qual é o valor da banana, então eu venho aqui, ó, posso fazer assim, fruta, dict, e aqui eu passo, em vez de eu passar o índice não é mais 1, 2, 3, 0, não, agora o índice é o próprio nome da fruta, banana. Então, ele vai retornar exatamente o valor da banana. Então, posso até melhorar aqui. O valor da banana é... Pronto. Aí ele vai imprimir exatamente o valor da banana. Opa, foi que eu errei aqui. Ah, é aqui, ó. Eu coloquei a vírgula antes. Então, pronto, tá aí, tá resolvido. Então, o valor da banana é 3,5. Veja que é muito mais interessante
quando você tem as chaves, você quer fazer esse mapeamento de uma chave para um determinado valor. A gente chama isso de uma operação de hash table, né? Eu tenho uma hash, uma chave, e essa chave vai representar um determinado item, um acesso direto. Então, se usarmos um dicionário como uma sequência e uma instrução for, então tem um laço de repetição, ele vai percorrer as chaves do dicionário. E aí esse laço vai mostrar cada chave e seu respectivo valor. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser varrer, então eu posso varrer essa lista de frutas aqui. Então, eu posso fazer assim, ó, for fruta, chave, né? Posso colocar o nome da chave, que ele vai retornar a chave. In fruta dic. Então, o que ele está fazendo aí? Ele está pegando, varrendo, ó, ele vai pegar cada chave desse dicionário e vai me retornar. Então, eu posso imprimir aqui exatamente, ó, print, ele vai me retornar a chave e eu posso retornar o valor correspondente à chave que ele está passando aqui, que ele está percorrendo. Então, eu posso imprimir aqui a fruta, dic, e aqui eu passo como parâmetro, né, exatamente a chave. Então, ele vai imprimir a chave e o seu respectivo valor aqui nesse laço. Tá? Então, está aqui banana 3.5, abacate 4.5. Podia melhorar aí, fazer um print mais robusto, né? Colocar ali um cifrão e tal, para mostrar o valor desse caso aí. Fica aí como exercício para você fazer. Eu posso também, olha, aqui como um exemplo, né, fazer uma coisa mais sofisticada, colocar isso em ordem alfabética. Então, eu posso pegar uma lista primeiro. O que essa lista vai? Essa lista, vou transformar, na verdade, as chaves, tá? As chaves do nossa fruta dic, vou pegar as chaves e vou colocar na forma de um dicionário, de uma lista. Então, eu pego, para fazer isso daí, eu pego fruta, lista, né? Vou transformar numa lista, fruta, aí eu pego dic, fruta dic, ponto, keys. Ele vai retornar esse método, essa função keys, ele vai retornar as chaves do nosso dicionário, fruta dicionário. Okay? E vai pegar esses valores e vai colocar nessa lista aí. O que ele vai fazer agora? Posso dar um print aqui para a gente ver exatamente essas chaves. Eu vou até executar aqui para você ver, ó, que ele já vai trazer exatamente as chaves, que são o nome das frutas. Banana, abacate. O que eu vou fazer agora? Eu vou imprimir, né, ou seja, na verdade, eu vou colocar essas chaves em ordem alfabética. Né? Então, eu vou colocar ls.sort. O que esse sort faz? Ele vai pegar essa lista de chaves e vai colocar na ordem alfabética. Pronto, ele vai ordenar e aí sim eu posso fazer o mesmo comando aqui de cima, mais ou menos parecido aqui. For chave in lista. Aí o que ele vai fazer? Ele vai imprimir, print. Aí eu vou imprimir aqui o frutas dic, fruta dic. Ele vai imprimir então exatamente as chaves aqui, né, que eu coloquei em ordem alfabética. Então, quando eu imprimir aqui, ó, exatamente, faltou aqui só colocar a chave, né? Esqueci de colocar a chave aqui, que é o nome da fruta, pronto. Tá aí. Então, ele vai imprimir exatamente na ordem alfabética agora os elementos do meu dicionário baseado na chave. Bom, nessa última parte da nossa aula, eu trago para você agora o conceito de tuplas. Então, tuplas, ela é uma sequência de valores similar a listas, porém, diferente das listas, as tuplas elas são imutáveis. O que quer dizer isso, Jefferson? Quer dizer que eu não posso alterar um valor dentro de uma tupla. Eu não tenho como alterar o seu valor, acessar lá, como a gente faz com a lista. Por exemplo, lá em lista, nós vimos aqui na aula, eu posso ir lá exatamente naquela posição ali, por exemplo, na posição 2, e alterar o valor, fazer alguma operação em cima daquele valor e alterar ele. Aqui com as tuplas, isso não é possível. Então, os valores armazenados em uma tupla, eles podem também ser de qualquer tipo, assim como no caso das listas, e eles são indexados também, assim como as listas, por números inteiros. Então, as tuplas, elas são comparáveis, eu consigo comparar os valores das tuplas e elas são hashable, ou seja, elas podem ser utilizadas como os valores-chave em dicionários em Python. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de tuplas. Então, nós vimos que as listas, a gente usa o quê? Colchete. Os dicionários, a gente usa o quê? Chaves. E as tuplas, a gente usa parênteses. Tá? Então, por exemplo, vou definir aqui uma tupla, novamente aqui o T, com as letras iniciais do alfabeto. A, B, C, D,
E. Pronto. Até o E aí tá bom. Então, se eu quiser, por exemplo, acessar... Veja que se eu quiser acessar um elemento nessa tupla, se eu pegar aqui T1, por exemplo, T1 recebe X. Quero substituir esse valor, né? Ou seja, quero pegar o B e substituir por X. Quando eu executar aqui, ó, ele vai dar um erro, porque ele diz aqui embaixo que a tupla é um objeto que não suporta uma associação de item. Quer dizer, eu não consigo modificar o valor do item na tupla, porque aí a tupla ela é uma estrutura que a gente chama não mutável, imutável. Bora ver outro exemplo aqui. Se eu fizer assim, T1 recebe... Agora, olha que interessante. Se eu fizer isso aqui... Agora, uma coisa interessante aqui. Se eu fizer isso aqui, der um type T1, o que ele vai retornar aqui? Tenta adivinhar aí. Ele vai retornar exatamente que o tipo dessa variável T1 é do tipo que string. Mas, Jefferson, tu não está usando aqui parênteses e está passando uma string, ele teria que considerar isso uma tupla? Pois é. Mas lembra que aqui eu estou usando o quê? Uma string, né? Então ele vai considerar esse cara como uma string. Se eu quiser colocar como uma tupla, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma vírgula aqui, ó. Quando eu coloco uma vírgula e executa, agora ele vai considerar isso uma tupla. Ou seja, é uma tupla de um único elemento e esse elemento é uma string. Então é uma coisa, um detalhe interessante aí. Posso também criar uma tupla da seguinte maneira. Eu posso colocar aqui e colocar a palavra tupla. E aí eu crio uma tupla vazia. Como eu dou um print aqui, ó, nesse T, né? Exatamente que eu dou um print. Opa, eu usei aqui, escrevi tupla, botou, pronto. Ele vai criar uma tupla vazia. Uma outra maneira também de iniciar a tupla é exatamente passando já o objeto, né? Então, por exemplo, aqui, se eu fizer T dupla, e aqui eu vou criar, tem uma string aqui, gestor_learn. Então, o que ele vai fazer? Ele está criando gestor_learn. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando essa string, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa string e vai quebrar ela letra por letra e vai armazenar isso numa forma de uma tupla. Então, se eu der um print T aqui, ó, ele vai armazenar cada palavra dessa, cada letra dessa, numa posição de uma tupla. Ok? Outro detalhe, aquelas operações de fatiamento que nós vimos para listas, elas também se aplicam aqui também nas tuplas. Então, se eu quiser pegar, por exemplo, o elemento que está na posição, pegar todo mundo do T, né? Por exemplo, aqui, vou dar um print. Print T de 2 até 5, até 6. Em cada ele vai 2, 3, 4, 5, ou seja, não inclui, lembra disso. E aqui eu não vou passar o último parâmetro. Se eu fizer isso aqui, ele vai imprimir quem está na posição 2. Então, quem está na posição 2, lembrando, começa também com 0 aqui na tupla. Então, é 0, 1, 2. Então, vai pegar do S até quem está na posição 5. Vai pegar o S, T, O, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai pegar até o R. Então, vai imprimir o S, T, O, R. Tá? Então, é isso que ele vai fazer aqui. Posso também colocar, quero ir de 2 em 2. Tá? Posso ir de -1 também, ó. Posso fazer o contrário. Então, todas aquelas operações de fatiamento, tá? Ele vai, né, no caso aqui eu tinha que fazer assim, né? Ele vai colocar para a gente, você vai poder utilizar também aqui, assim como você faz para a lista, você pode fazer também para a tupla tranquilamente. Posso também, por exemplo, aplicar dentro da tupla, por exemplo, operações também, aquelas operações que nós vimos, né? Então, eu posso, por exemplo, concatenar, né, uma tupla com uma outra tupla, né? Por exemplo, aqui, A, B, C. Fazer aqui, A. Então, a mesma operação também de concatenação, tá? Eu posso fazer aqui. Então, eu vou juntar. Ó. No final, eu coloquei A, B, C. Então, a operação de concatenação também funciona aqui para a tupla. Assim como também a operação de multiplicação, que na verdade é de repetição. Então, se eu pegar T, né, que vou repetir, então, toda essa string aqui, né? Caso, na verdade, agora toda essa daqui, ele vai repetir 2 vezes. Então, se eu fizer aqui, ó, ele vai repetir para a gente 2 vezes, tá vendo? Ficou meio grande aqui, porque ele está repetindo toda essa lista aqui, toda essa tupla 2 vezes. Assim também eu posso, né, consultar um valor aqui também, por exemplo, T in, por exemplo, aliás,
Posso pesquisar aqui o G, I, T, né? Então, quando eu faço essa pesquisa aqui, ele vai retornar verdadeiro. Então, as operações, todas aquelas operações de listas também podem ser aplicadas aqui, também nas tuplas, correto? Aqui é só para reforçar que todas aquelas operações de fatiamento, tá? Elas funcionam também aqui nas tuplas. Essa é só uma frase para reforçar isso daí para a gente. Beleza? Então, olha só, na aula de hoje, foi uma super aula aí, falando de várias coisas importantes aí. Então, vale a pena você assistir novamente, se você está assistindo pela primeira vez esse vídeo. Assiste novamente essa aula e vem fazendo junto. Então, nessa aula nós falamos sobre o conceito de listas, quando devemos usar essas listas. Nós vimos como percorrer uma lista, né? Fazer ali, utiliza um laço de interação do tipo for. Nós vimos 3 modalidades. Uma que eu quero pegar ali somente os itens, então eu posso acessar diretamente os itens. Ou quando eu preciso fazer alguma operação dentro da lista, aí eu pego pelo índice. Ou ainda eu posso também usar a função enumerate, que aí eu posso pegar tanto a posição quanto o índice para fazer alguma manipulação ali dentro da minha lista. Falamos de algumas operações que a gente pode fazer com lista, a concatenação, as 2 principais ali, concatenação, ou as 3, né? Concatenação, a repetição, quando a gente usa a multiplicação, e também o operador in, né? Quando a gente usa ali um in, quando eu quero verificar se um determinado valor, uma determinada chave está dentro da minha lista. Também nós falamos sobre o fatiamento de listas. O que seria o fatiamento de lista? Seria pegar ali, fazer uns slides, uns cortes na lista e mostrar exatamente aquilo que a gente quer apresentar, ou seja, fazer ali um range de valores dentro da própria lista. Então, nós vimos que quando a gente vai fazer um fatiamento, a gente usa lá o colchete, e esse fatiamento temos que passar 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o início, ou seja, a posição de onde eu quero começar esse fatiamento. Depois eu tenho o segundo parâmetro, é exatamente até onde eu quero fazer esse fatiamento, lembrando que esse até onde não vai incluir o valor. Então, por exemplo, se eu faço lá de 0 até 4, eu não vou incluir o 4, vou fazer 0, 1, 2, 3. E o último parâmetro, na verdade, é exatamente o incremento que eu quero. Se eu não colocar esse terceiro parâmetro, significa que para o compilador, para o interpretador Python, perdão, que você está dizendo para ele fazer isso de passos de 1 em 1. Então, mas eu posso colocar esse terceiro parâmetro e colocar, por exemplo, que tem que fazer de 2 em 2, de 3 em 3, ou também de valores negativos. Eu posso fazer valores negativos que vem menos 1, por exemplo, ou seja, ele vem de trás para frente ali. Além disso, entendemos na aula de hoje o conceito de dicionários. A melhor forma de entender os dicionários é no sentido de um mapeamento, ou seja, quando eu faço um mapeamento, eu tenho uma chave e essa chave eu vou mapear em um valor. Okay? Ou seja, ele é diferente das listas, porque na lista o acesso dos elementos, o índice, é um valor inteiro. Enquanto que nos dicionários, esse valor, na verdade, é uma chave que pode ser de qualquer tipo, né? Quase qualquer tipo ali. Ou seja, nós vimos aqui um exemplo do valores, né? Uma tabela de valores das frutas, né? Então, a chave é o nome da fruta e o valor associado é exatamente o valor daquela fruta, né? Então, eu consigo ter então, esse mapeamento chave-valor. Nós vimos, por fim, o conceito de tuplas. A tupla, ela é uma lista, só que diferente das listas, as tuplas, elas são imutáveis. Ou seja, eu não consigo alterar o valor armazenado dentro ali da tupla. Lá na lista, a lista já é uma estrutura, a gente chama mutável. Então, eu posso ir lá, acessar o valor, né, lá dentro da lista e alterar o valor tranquilamente. Já a tupla, não. A tupla ali, eu não consigo alterar o valor, né? Ou seja, elas são estruturas imutáveis. E todas aquelas operações que nós vimos para aplicados a listas, também podemos aplicar em tuplas. Perfeito? No caso, as listas, só para lembrar, né? Resumindo aqui, as listas, às vezes a gente usa colchete. No caso, os dicionários, a gente usa a chave. E para as tuplas, por fim, a gente usa os parênteses. A gente vai finalizando a nossa aula aqui. Espero do fundo do coração que você tenha gostado dessa aula de hoje. Inclusive, essa é a aula que a gente encerra aqui, por enquanto, o projeto Gestolando Mão na Massa Python. Sei que tem muita coisa de Python. Inclusive, se você tiver alguma recomendação de vídeo, deixa aí nos comentários. Fique bastante à vontade para dar o feedback aí. Eu acho que com esse conteúdo aqui a gente consegue ter um start inicial, uma visão geral de Python aí, para você começar aí já a navegar nessa linguagem e começar a desenvolver esses projetos de análise de dados, machine learning. Então, é
um overview bem interessante, bem aprofundado, aprofundei vários conceitos aqui interessantes, mas fica aqui em aberto, né, as sugestões de vocês aí, os comentários, para a gente trazer mais vídeos sobre esse assunto aqui, tá bom? Então eu fiz esse apanhado, essa websérie, aí, esse conjunto de vídeos, né, espero realmente que tenha contribuído para o seu desenvolvimento, né, fiz isso aí com muito carinho e espero que tenha gostado, tá certo? Então, fico por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.